glória a Deus. Estamos aqui para celebrar a Deus, glorificar o nome dEle, receber a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Perto de você, aí na frente da sua cadeira, tem uma folha amarela. Pega essa folha amarela, por favor. Essa folha amarela é o esboço daquilo que eu vou falar hoje. Por que eu fiz isso? Porque a gente chega na célula durante a semana e faz uma pergunta assim: e aí pessoal, o que o pastor pregou domingo? Daí a pessoa começa um a olhar para o outro, começa a baixar a cabeça, folhear a Bíblia. E o pessoal não lembra. Aqueles que anotaram lembram. Então, para facilitar a sua memória, a minha memória, a nossa memória, ela é curta, ela é pequena, e se a gente não ajudar a memória, a gente não lembra das coisas. Então essa folha é para você anotar ali os pontos da mensagem. E para não dar de mão beijada, para você não simplesmente abandonar a folhinha, ela tem uma lacuna. Cada ponto tem uma lacuna. Então, quem não tem caneta, levanta a mão, por favor. Algumas pessoas vão distribuir caneta. Quem não tem caneta, permanece com a mão levantada. Assim que receber, você pode abaixar. Então, conforme eu for falando, eu vou falar de alguns pontos aqui, baseado no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, e você vai preenchendo as lacunas. Então, fique atento e preencha ali que Deus vai te abençoar. Daí guarda a folhinha no meio da Bíblia e você vai colecionando as folhinhas. Sempre que eu entregar uma folhinha, você vai guardando, leva para a célula para conversar. O título da mensagem é Como Lutar Nossas Batalhas e Terminar Bem. Mas antes de iniciar, eu quero agradecer o Maurício. Obrigado, Maurício, pela força. Continua buscando a Deus que Ele vai te usar muito. Tamo junto. Como lutar nossas batalhas e terminar bem. Baseado em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos ler juntos ali o versículo que está na sua folhinha. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Amém? Todos nós temos batalhas na nossa vida. Algumas batalhas que envolvem o relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais. Muitos têm batalhas na sua saúde física, enfrentam dificuldades com a doença, com algo difícil. E são inúmeras as batalhas que enfrentamos financeiramente, espiritualmente. Batalhas interiores, onde você muitas vezes perde o sentido e a razão de viver. Você entra em crises existenciais e espirituais, e aquilo é uma batalha para você. E vamos aprender a como lutar as nossas batalhas e terminar bem. Pois muitas pessoas lutam, vencem, mas não terminam bem. A história que a gente vai acompanhar hoje é de uma pessoa que lutou, que venceu, mas não terminou bem. Ele nos ensina grandes coisas. Mas no final, quando era para ser coroado, colocar ali a cereja no bolo, ele experimentar uma vida plena, no final ele vacila. E a gente é assim também. Muitas vezes a gente vai bem, e a gente termina mal. E as pessoas não se lembram daquele tempo todo que a gente foi bem. Elas lembram do quê? Da nossa queda. De como nós fomos mal. Você pode ver homens e mulheres de Deus, empresários, pessoas que no final da sua vida, seu ministério, do seu negócio, não foram bem, e até hoje são marcados por isso. Tiveram anos e anos de sucesso, mas aquele momento de queda, aquele momento de frustração, aquele momento de fracasso, é o que marcou essas pessoas. Então a gente precisa vencer, mas continuar bem. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Essa é a história do rei Josafá. Acredito que você já conheça, espero que você já conheça, para que possamos relembrar alguns princípios que Deus nos ensina para lutar e vencer. 2 Crônicas, capítulo 20.
A palavra fala assim, no começo desse capítulo, que algo aconteceu a um rei que estava à frente do povo de Judá, lá em Jerusalém. E esse algo era uma notícia totalmente ruim. Essa pessoa foi surpreendida porque ela vivia um tempo de paz, vivia um momento onde o favor de Deus estava com ele. E de repente uma notícia ruim chega. E que notícia é essa? Do versículo 1 ao versículo 5. Você pode acompanhar na tela também o contexto histórico que vai do 1 ao versículo 5. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi, era um oásis que tem ali na região. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do povo, do Pátio Novo, e orou. A gente já vai ver qual foi a sua oração. Esse rei, vivendo um tempo de sucesso, de paz, recebe uma notícia. Está lá na sua sala e de repente alguém vem dizer: Rei Josafá, olha, os nossos vizinhos aqui, as nações vizinhas se reuniram contra nós e estão chegando. Eles já estão ali perto, naquele oásis, depois do morro ali. E qual foi a primeira reação que Josafá teve? Ele temeu, ele teve medo. O medo é uma reação normal. Nós crentes não somos aqueles, eu não tenho medo de nada. Claro que temos medo. Mas nós não deixamos o medo nos paralisar. O medo não é aquele principal sentimento que vai se sobressair, vai permanecer no nosso coração. O medo fez com que ele fizesse o quê? Que ele buscasse a presença de Deus. E já no início, já naquele momento onde ele recebeu aquela notícia, ele vai e busca a presença do Senhor. Isso nos ensina muita coisa. Enquanto enfrentamos batalhas, enquanto enfrentamos momentos difíceis, a melhor hora para começar a buscar a Deus é quando você tem aquele primeiro impulso de medo, de pavor, de desespero. Aquela notícia chegou até o seu coração, em vez de você dar continuidade naquele sentimento, aquele sentimento te empurra numa busca a Deus. Então você usa aquele medo, quando você abre o exame, não para se apavorar, não para postar lá no seu Facebook, meu Deus, eu estou morrendo, mas para orar e para buscar a Deus. Deus, esse medo aqui não vai me paralisar, esse medo aqui eu vou usar para buscar o Senhor mais e mais. Amém? Amém? Vamos buscar a Deus na hora do medo? Amém? Amém? Glória a Deus. E ele fez isso. Ele faz uma oração muito bonita. Ele reúne todo o povo, ele proclama um jejum, a nação inteira. Homens, mulheres, crianças, todos são convocados e são reunidos e ele faz uma oração. Que oração foi essa? Do versículo 6 em diante, acompanhe comigo na tela. A oração do rei Josafá: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está no céu? Ele lembra, olha, o Deus que eu sirvo é o Deus que está no céu, é o Deus que está acima de tudo. E ele continua: tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Ele dizendo: Deus, não foi o Senhor que nos abençoou até aqui? Não foi o Senhor que tem dado graça ao teu povo para que conquiste esse território? Que agora estão querendo vir conquistar, estão querendo vir nos expulsar daqui? Muitas vezes, você vai sentir que aquela bênção que você tinha recebido de Deus está sendo ameaçada por circunstâncias que você não consegue controlar. Às vezes a paz na sua família estava bem, estava instalada. Você estava totalmente alegre e contente com a harmonia da sua família. E de repente, alguma coisa começa a abalar ali as estruturas familiares. Você pode chegar na presença de Deus e clamar: Deus, o Senhor até agora tem me ajudado, tem me abençoado, tem feito com que a minha família sirva ao Senhor, e eu quero clamar a tua ajuda. E ele continua clamando a ajuda de Deus. Versículo 8 em diante. Eles
a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes do monte Seir, cujos territórios não permitistes que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vês agora como estão retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para quem? Para Deus. Ele está ali relembrando algumas promessas. Pai, o Senhor disse que se construíssemos um lugar, um santuário, para louvar e adorar ao Senhor, sempre que passássemos por alguma dificuldade, o que precisaríamos fazer aí, até esse lugar, a casa de Deus, buscar a tua presença e clamar o teu livramento. E o Senhor viria em nosso favor. Ele está relembrando as promessas de Deus. Ele está dizendo: Deus, eu me lembro da tua palavra. E na tua palavra está escrito que se eu vir aqui nesse lugar e clamar a tua presença, eu serei atendido. Ele faz aquilo. Ele também fala: Deus, esse povo aqui que está nos atacando, é um povo que lá atrás, o Senhor mesmo falou: olha, deixem aquele pessoal, os moabitas, os amonitas de lado, não tirem eles daquele lugar. E agora, esse povo a quem eles preservaram, que eles fizeram bem, está fazendo mal contra eles. Não se assuste de que em alguns momentos, aquela pessoa que você ajudou, que você favoreceu, puxe o seu tapete e venha contra você. Porque o inimigo usa muitas vezes aqueles que estão próximos de nós para nos dar uma rasteira, nos dar ali uma punhalada pelas costas. Mas Deus está no controle. Ele não entendia: Deus, por que aqueles a quem favorecemos? Deus, aqueles a quem o Senhor disse para a gente não fazer nada contra eles, agora estão vindo contra nós. Da mesma forma que você não entende como essa pessoa querida que caminhou com você tanto tempo, agora traiu você. Mas Deus está no controle. E tudo isso estava acontecendo numa reunião solene, numa reunião de buscar a Deus, a sua presença. E o primeiro ponto da mensagem que você pode anotar aí: que suas celebrações possam atrair o Espírito do Senhor. A palavra é Espírito. Por quê? Eles estavam ali reunidos, clamando e orando, e Josafá estava orando, e todo o povo concordando. E nos versículos 13 e 14 fala assim: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Eles estavam buscando a Deus e o Espírito Santo veio. Deus está em todo lugar, sim ou não? Deus é onipresente, sim ou não? Sim. Ele está aqui, da mesma forma que está no centro de bruxaria e centro de macumba. Ele está no céu, da mesma forma que está no inferno. Deus está em todos os lugares. A sua presença é em todos os lugares. Mas quando fala que o Espírito Santo se manifesta, que o Espírito Santo vem em algum lugar, o que isso significa? Significa que a presença dele se torna evidente. Todos temos o Espírito Santo está aqui, mas o que significa que o Espírito Santo vem sobre nós nesse lugar? O que significa atrair a presença do Espírito do Senhor em nossas celebrações? Significa quando Ele faz que você perceba que Ele está aqui. Você consegue entender a diferença? Ele está sempre. Mas quando você consegue perceber a presença dEle, pela fé, pelo seu corpo, pelos seus sentimentos, pelo seu espírito, pela sua alma, Ele está se revelando em nosso ambiente. E a nossa celebração, a nossa reunião, tanto de culto quanto na célula, deve ser propícia a atrair a presença manifesta do Espírito Santo. E quando Ele se manifesta, Ele fala, Ele cura, Ele liberta, Ele opera em corações. E a gente tem que estar disponível para que Ele venha.
E como isso acontece? Será que isso depende única e exclusivamente do pastor que está aqui na frente? Sim ou não? Não. Isso depende de uma comunhão diária que cada um de nós, de forma individual, cultivamos durante a semana. Nós, buscando a Deus, buscando a presença do Espírito Santo, durante a semana orando, buscando, jejuando, vamos atrair a graça dele sobre nós. E quando a gente se reúne para celebrar, ele tem liberdade e ele tem vontade de se manifestar e tornar-se aberto e visível às pessoas, no sentido espiritual. Vocês me entendem? Vimos na semana passada com o pastor Alessandro que uma das marcas da igreja é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus habita em meio aos louvores. Quando a igreja celebra, quando a igreja glorifica, quando a igreja está aberta, Deus pode agir, amém? E Ele quer agir. Ele quer se manifestar. Ele quer falar com você assim como Ele falou aqui. E aqui Ele falou, não por meio de um profeta que estava lá, em cima do altar, lá no palco, junto com Josafá. Ele falou com quem? Com Jaziel, que estava no meio de quem? Do povo. Deus não quer usar apenas quem está aqui no altar. Deus não quer usar apenas uma pessoa que está engravatada, uma pessoa que fez um seminário. Deus quer usar todas as pessoas. E no meio do povo tinha um jovem que era consagrado a Deus, que vinha de uma família já que tinha experiências com Deus. Ele cita Asaf. E naquele meio do povo, o Espírito Santo veio e usou a vida daquele jovem. Deus quer usar você. Você que está no meio da igreja, você que está no meio do povo. O Espírito Santo quer vir sobre você e trazer uma mensagem à igreja, à célula, ao ministério, à sua família. Você está disponível? Você está disponível? Deus vai usar você. Isso pode ser de repente. A palavra fala que de repente, o Espírito Santo veio. De repente, a unção se manifestou. E Deus quer manifestar, de repente, algo dele sobre a sua vida. Enquanto você está ali trabalhando, de repente, alguém faz uma pergunta para você. Olha, por que você é assim? Diferente, tem um sorriso. E você tem a oportunidade de falar. De repente, alguém para você enquanto você está entrando no seu apartamento e pergunta, você pode fazer uma oração por mim? E você ora por aquela pessoa e ajuda aquela pessoa. De repente, algo pode acontecer. E eles estavam ali. E Deus começou a falar. E a primeira coisa que Deus fala é que nós nunca podemos nos deixar vencer pelo medo e pelo desânimo. Segundo ponto, pode anotar ali. Nunca se deixe vencer pelo medo e pelo desânimo. Na mensagem que esse profeta estava trazendo, ele falou o seguinte: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Medo é normal. Geralmente é um primeiro impulso, uma primeira reação que temos a uma dificuldade. Mas o desânimo, ele já vem quando a gente deixa o medo tomar um certo espaço no nosso coração. Por que a gente desanima? Porque eu já tentei, porque talvez eu me considere impotente em relação àquela grande dificuldade. Mas, verdadeiramente, por que eu desanimo? Por que você desanima? Porque você deixa de confiar, porque eu deixo de confiar no controle de Deus sobre a minha situação. Eu começo a ver que aquele que tem que dar um resultado, aquele que tem que fazer alguma coisa sou eu. Então, como eu vejo a minha limitação, eu desanimo. Pois eu fico, nossa, eu não vou conseguir enfrentar isso, eu não vou conseguir passar por isso. E a gente desanima. Mas a palavra de Deus é que a gente não tenha medo e que não fiquemos desanimados. Por quê? Ele fala no final, pois a batalha não é de quem? Não é nossa, mas é de Deus. Deus é aquele que trabalha em nosso favor. Ah, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? Não é assim. Aquilo que é possível fazemos, aquilo que é impossível deixamos que Deus faça. E ali Ele vai orientando, Ele vai trazendo mais e mais instruções. Terceira parte, terceiro ponto,
faça a sua parte conforme a orientação do Senhor. Você pode marcar orientação. O profeta continua dizendo, olha, não tenham medo, não desanimem. Ele vai passar algumas instruções. Apesar da batalha ser de Deus, apesar de ser Deus que opera, tem algo que eu e você devemos fazer. E ele fala nos versículos 16 e 17. Amanhã, desçam contra eles. Então ele está dizendo, quando? Eis que virão pela subida de Ziz, ele está dizendo onde? E vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Deus é aquele que diz quando, é aquele que diz onde, diz aquele que diz o que precisamos fazer. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Olha, vocês não vão precisar lutar, mas vocês precisam fazer uma coisa. Tomem suas posições e permaneçam firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Deus é aquele que fala quando, Deus é aquele que fala onde, Deus é aquele que fala como, por quê. A orientação vem completa. Deus quer nos orientar. Ele usa irmãos para nos orientar. Por isso que é tão importante você estar numa célula. A gente insiste, a gente bate nessa tecla, porque eu já fui orientado muitas vezes por Deus enquanto estava ali conversando, enquanto estava ali abrindo um problema, a gente estava discutindo algum assunto. A gente é orientado por Deus ali. Porque você lança uma perspectiva e a pessoa traz outra. Ela joga uma luz sobre um pensamento que você não conseguia entender, que você não observava, e aquilo ajudou você a tomar uma direção, uma orientação. Tomamos decisões todos os dias. E não podemos, e nem é o caso, ficar esperando que um anjo venha e diga, olha, Felipe faz isso, faz aquilo, usa esse tênis hoje, essa calça, essa camisa, ó, come isso, come aquilo. Tomamos decisões todos os dias, várias vezes. E a gente não pode ficar esperando que um anjo do céu venha e nos diga o que fazer. Que eu tenho um sonho, uma revelação. Porque as decisões são diárias, são constantes a cada momento, a cada segundo. Você decide. Você está aqui porque decidiu. Você escolheu vir aqui hoje. Um anjo precisou aparecer para você estar aqui? Sim ou não? Não. E provavelmente não vai aparecer para você em relação a alguma decisão que você precisa tomar no seu negócio, na sua casa, na sua família. Porque Deus deu a nós sabedoria, conhecimento, inteligência, raciocínio. Ele nos permite, diante da sua palavra, escolher o melhor caminho. Então as decisões, elas são escolhidas com base na paz que Deus coloca em nosso coração, em relação a alguma atitude. E aquela atitude, não indo de confronto ao que ensina a palavra de Deus, você pode seguir aquele caminho. Você tem uma decisão a tomar, essa decisão não é nada contra a palavra de Deus. Isso traz paz ao seu coração, siga por esse caminho. Muitas pessoas ficam esperando, e não agem, não tomam a sua atitude. Mas Deus quer que você, com base na sabedoria da palavra e na paz que Ele confere a você, continue. E Ele orienta a cada um de nós. Então eles receberam orientação. Amanhã, depois do jejum, vocês vão por esse lugar aqui, vão encontrar com eles lá naquela parte específica ali que Ele dá o nome, e vão ficar fazendo o quê? Observando. Em alguns momentos, precisamos observar. E eles estavam ali observando. Eles estavam ali para contemplar aquilo que Deus ia fazer, pois eles não tinham exército suficiente para ganhar daquele povo. E eles continuam. E vemos que ele fala assim, versículo 18 e versículo 19. O quarto ponto. Seja parte do mover de adoração comunitária. Você pode anotar ali, adoração. Versículos 18 e 19. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Estar aqui num domingo à noite é muito importante. O que representa a sua presença aqui num domingo à noite? Representa que você
quer fazer parte de um corpo, que você quer participar em comunhão com os irmãos de um mesmo sentimento, de um mesmo pensamento, de um culto a Deus, que muitas vezes, quando você faz sozinho é de um jeito, mas quando a gente está reunido, há uma atmosfera toda especial aqui. Por isso que Deus fala várias vezes que a gente não deve deixar de congregar-se. O que é isso? É nos reunirmos nesse momento de adoração, de louvor, onde você ouve uma direção de Deus, onde você participa de um momento de louvor e adoração ali que sozinho não tem o mesmo ritmo, a mesma atmosfera, a mesma presença manifesta de Deus. Porque Jesus sempre foi a favor da reunião. Olha, se reúnam de 2 ou 3 para que eu me manifeste ali no meio de vocês. Congreguem, estejam juntos. Porque quando estamos juntos, algo misterioso acontece. Não sei explicar, mas algo sobrenatural acontece. A oração, ela ganha um peso maior. A concordância em nosso meio. A palavra fala que aquilo que os irmãos concordarem, aquilo que a igreja concordar, que seja feito aqui na terra, Deus vai liberar no céu. E a sua presença aqui, nesse momento de adoração coletiva, comunitária, traz grandes benefícios para você. Só o fato de entrar num ambiente onde pessoas estão buscando a Deus, onde a presença de Deus pode se manifestar livremente, você é tocado pelo Senhor. Na minha adolescência, quando os meus pais se separaram, eu tive um período de depressão. O divórcio é uma coisa realmente destrutiva para os filhos. E eu lembro que numa vez, eu fui a um culto que me convidaram, e só o fato de eu estar naquele local, naquele ambiente, no meio de um louvor, onde tinha um evangelista, ele tocava harpa, e enquanto ele tocava harpa, pessoas eram curadas. Só o fato de eu adentrar naquele lugar, onde a presença de Deus estava sendo buscada, eu senti como se alguém tirasse das minhas costas uma capa, assim, algo que estava me oprimindo. Naquele mesmo instante eu senti, Deus está aqui. Deus tocou a minha vida. Pelo simples fato de estar num lugar onde outras pessoas estão buscando a Deus. Várias pessoas já testemunharam aqui, já vieram falar comigo. Pastor, enquanto houve aquela oração dos pedidos, eu senti como se algo fosse arrancado do meu peito, uma angústia, uma tristeza. Eu vi Deus curar o meu corpo, a minha alma. A presença de Deus no meio da comunidade é algo tremendo e poderoso. Eles estavam ali louvando e adorando a Deus. E o profeta continua, é o ponto 5, tenha fé no Senhor. Ele fala o seguinte: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo. Josafá lhes disse, escutem Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. A fé é em quem? Em Deus. Temos enfatizado isso aqui esse mês. A fé é em Deus. Não é em ídolos, não é em amuletos, não é em objetos, não é em pessoas. Naquele primeiro domingo, quando eu falei sobre os princípios da fé, e aquelas fés que são direcionadas para o lugar errado, teve pessoas jogando coisas fora ali no lixeiro, trevo de 4 folhas, e coisas que elas consideravam um objeto que poderia trazer sorte para ela. Um amuleto. As pessoas se livraram de coisas, porque entendendo que a nossa fé é no Senhor, e não em coisas, não em pessoas. E essa fé vem por meio do conhecimento na palavra. Então você deve ter a fé no Senhor. É esse Senhor que está à frente da sua família, é esse Senhor que está à frente da sua vida. É esse Senhor que quer se revelar hoje a você. E essa fé é nele. Ponto 6. Confie em sua liderança espiritual. O profeta continua, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Deus coloca pessoas como autoridade, como liderança espiritual sobre as nossas vidas. E quando você dispõe-se a crer naquilo que Deus está falando por meio de um servo dele, a palavra diz que você alcança a vitória. Se você não crê nas pessoas que estão ali, liderando a sua vida, trazendo mensagens para você, você não consegue usufruir da bênção e do favor de Deus. Por isso que cremos que aqueles que se reúnem aqui, acreditam naquilo que falamos aqui, pastor Odair, eu, e com isso são abençoados por Deus. Porque se eu estou num lugar, se eu estou num ambiente, onde eu não creio, eu não confio,
que aquela pessoa é um enviado de Deus para trazer uma palavra sobre a minha vida e me direcionar nos caminhos do Senhor, eu não vou conseguir alcançar essa vitória que está disponível por meio da fé. Deus vai usar o líder da sua célula, Deus vai usar o seu pai, a sua mãe, pessoas que são autoridade sobre você, para trazer orientação, para trazer direcionamento. E quando você acredita, quando você confia, olha, essa pessoa é a autoridade de Deus sobre a minha vida, ela me orienta nesse sentido, e eu tenho paz no meu coração. Pode crer, você vai ter a vitória naquele caminho, pois você está se submetendo a um princípio da palavra. E eles continuaram e fizeram algo totalmente diferente. Você não vê isso em lugar nenhum da Bíblia. Você não vê isso em nenhum lugar da história. O povo estava reunido ali, ficaram sabendo de uma notícia ruim. Clamaram, buscaram a Deus, o Espírito Santo veio. Jaziel trouxe uma palavra, disse para confiarem em Deus, disse para que eles devessem confiar nos seus profetas, disse para que eles se posicionassem lá naquele lugar, tal dia, tal hora, de tal forma. E Josafá toma uma atitude. E essa atitude é a seguinte. Ponto 7. Coloque o louvor sempre à frente da estratégia de batalha. Eles fazem uma coisa totalmente inusitada. Acompanhe ali na tela. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército. Em vez do pessoal ficar lá, escondido, atrás dos soldados que estavam armados, eles foram à frente. Então, olha a fé do cara. Eu não vou precisar lutar, Deus falou. Então eu não vou mandar os homens armados na frente. Eu vou mandar as pessoas que louvam, que adoram a Deus lá na frente, pois a batalha já está ganha. Que nível de fé? Será que conseguimos colocar a nossa gratidão a Deus, o nosso louvor a Deus, muito à frente das nossas atitudes precipitadas? Será que antes de ir lá e tomar um empréstimo para quitar uma conta, um compromisso, eu consigo louvar e agradecer a Deus pela provisão que Ele vai me dar? Eu me precipito, vou lá e resolvo a situação. Faço um parcelamento do cartão, peço um empréstimo, peço uma ajuda, vou no agiota. Ou eu espero que Deus faça alguma coisa e eu começo a louvar e agradecer, porque eu já creio. Eu já acredito que aquilo vai acontecer, eu começo a louvar e adorar. A expressão da fé de Josafá foi: eu já creio que a vitória é minha, o que eu faço? Eu vou louvar, eu vou adorar. E qual é a melhor forma de demonstrar isso? É colocar os cantores lá na frente. Eles vão ser os primeiros a chegar no campo de batalha. E já vão louvando e agradecendo a Deus por tudo, porque a vitória já está ganha. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus como se aquilo que a gente precisa já tivesse acontecido. Deus, muito obrigado, porque eu creio que já aconteceu. Eu posso te dar louvores, honra e graça, porque aquilo ali já se realizou, mesmo eu não vendo. Aquilo já aconteceu. Mesmo eu não vendo, meus familiares estão sentados aqui na primeira fileira. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor. Mesmo eu não vendo, meu nome já está lá, naquela lista do concurso para aprovação. Mesmo eu não vendo, meu nome já está lá no vestibular que eu fui aprovado. Louvado seja o Senhor. Eu faço sempre a minha parte, mas eu creio, e como eu demonstro a minha fé? Louvando e agradecendo. E a melhor forma de demonstrar isso é louvar e adorar o nome do Senhor. E eles chegaram lá. E eles criam. E quando eles chegam, eles se dão conta de que alguma coisa aconteceu. Mas essa coisa que eles vão contemplar já é aquilo que eles estavam louvando e adorando antes, enquanto eles se dirigiam para o lugar que eles iriam. Ponto 8. Creia que você vencerá e receberá a sua vitória. Eles foram louvando e adorando porque eles criam que a vitória era deles e que eles venceriam a qualquer custo. Pois Deus tinha falado. Mas o que aconteceu? Olha o versículo 23. Os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Eles chegaram lá para louvar a Deus pela vitória.
Quando chega lá, cadê o exército inimigo? Já não tem mais nada. Eles mesmos se autodestruíram. Enquanto estamos louvando e adorando a Deus, o próprio inferno que se levanta para agir contra a nossa vida e a nossa família, ele se autodestrói. Aquela armadilha que foi feita contra você na sua empresa se autodestrói. Aquele laço que ia vir sobre o seu casamento para trazer um divórcio, trazer uma separação, ele se autodestrói. Porque você está louvando e glorificando a Deus. Em algumas versões fala que o Senhor colocou emboscadas naquele lugar. O que é isso? Anjos foram enviados ali para que os inimigos se autodestruíssem. Enquanto o louvor é liberado, os anjos de Deus têm um combustível necessário por meio da fé, demonstrada pela igreja, para operarem, colocarem emboscadas contra os nossos inimigos. Você entende isso? Enquanto eu estou aqui louvando, adorando a Deus, enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, tem anjos lá na sua casa. Enquanto você está aqui crendo naquilo que eu estou falando, tem anjos lá na sua empresa, lá na sua família. Eles estão colocando emboscada contra aquilo que Satanás armou para a sua vida. Isso está sendo desfeito. Enquanto eu creio e demonstro isso por meio do louvor e da adoração a Deus. E olha mais, além de ver somente o exército destruído, eles veem no versículo 25 em diante. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas não havia mais do que eram capazes de levar. Aquele mal veio para destruí-los. Mas o que acabou acontecendo é que deixou aquele povo ainda mais rico, ainda mais próspero, ainda mais equipado. Aquilo que vai vir contra a sua vida, no final vai acabar deixando você mais forte, mais próspero, mais sábio, mais revestido com a graça e com a unção de Deus. E você vai ver que aquilo ali é tão grande que nem você consegue carregar e suportar aquele grande benefício que aquilo se tornou. E aquele lugar ganhou um nome especial. Aquele vale ali no deserto ficou conhecido como Vale de Beraca. Beraca é bênção. Então aquela fonte de destruição, aquilo que viria contra você, sua empresa, sua família, seus sonhos, agora se torna uma fonte de bênção. Uma fonte onde vai trazer recursos que você nem imaginava, que você esperava. Aquela maldição se transformou numa grande bênção. E é isso que vai acontecer com você e sua família. E eles começaram a celebrar e adorar a Deus. 9º ponto. Após a vitória, celebre com ações de graça e permaneça fiel. Eles começam a celebrar, eles começam a adorar. Eles fazem uma grande festa. Cada vitória, a mínima que seja, ela merece ser celebrada. Nós pecamos muitas vezes porque não celebramos as vitórias que Deus nos dá. Você alcançou algo? Faça um jantar. Eu e a Renata, sempre que a gente tem um objetivo que a gente conquista, a gente sai para comemorar. A gente vai fazer um jantar, a gente vai convidar alguém para sair, a gente celebra cada conquista e cada momento que a gente vivencia. Por quê? Porque isso nos ajuda a lembrar depois. Olha, tá vendo essa foto aqui nesse lugar? A gente estava comemorando a compra do nosso imóvel. Tá vendo isso aqui? A gente estava comemorando que você ficou grávida. Tá vendo isso aqui? A gente estava comemorando que isso aconteceu. E a gente tem momentos, a gente tem memoriais de celebração. Cada pequena conquista, cada grande conquista, faça uma celebração. Como igreja vamos celebrar os batismos, multiplicação das células. Como família, celebre aquilo que vocês conquistaram. Como pessoa, celebre. Se dê presentes, glorifique a Deus. Mas celebre, reconheça que aquilo tem valor, pois isso alegra o coração de Deus. E eles celebraram, eles adoraram. Voltaram ali para aquele lugar que eles viviam em Jerusalém, muito melhores do que antes. Todos ficaram sabendo, todos os povos vizinhos. Mas Josafá, ele não terminou bem. Mas o 10º ponto é: termine bem sua jornada. Não tolere nenhuma idolatria e não faça alianças impuras. Então termine bem sua jornada, não tolere nenhuma idolatria e não faça alianças impuras. Josafá, apesar de ter sido abençoado, ele não tirou algumas coisas que Deus queria que fossem tiradas, que eram alguns altares em cima dos morros, que eles usavam para adorar outros ídolos. E ele fez uma aliança com Acasias,
que era uma pessoa completamente maligna, que Deus disse assim, ó, não se associa com ele, mas ele se associou. Eles queriam construir navios para irem de Jerusalém até a Espanha, fazer uma rota comercial, e Deus falou, eu não quero que você se alie com eles. A fonte da minha provisão é o que te basta. Você não precisa fazer isso. Mas muitas pessoas, quando alcançam algum certo nível de sucesso, um certo nível de êxito, perdem o temor. Acham que são intocáveis. Não, Deus me abençoou tanto que esse negocinho aqui não vai fazer mal. Isso aqui não é problema. Mas aquilo é problema. E Deus foi lá e destruiu todos aqueles barcos enquanto eles estavam se preparando para zarparem e partirem ali em direção à Espanha. Ele perdeu muita coisa que ele tinha e ficou marcado por aquilo. Ele mesmo trazendo grande vitória, nos seus momentos finais ele não terminou bem. Porque ele se aliançou com pessoas que ele não devia se aliançar. Será que existe alguma sociedade, alguma aliança na sua vida que compromete os seus princípios cristãos? Saiba que isso pode colocar por água abaixo todas as bênçãos e tudo aquilo que você já vivenciou até agora ou quer vivenciar de bênção de Deus. Não se alie com pessoas que não são tementes a Deus. A palavra de Deus diz que isso é jugo desigual. Você não pode conviver num nível de sociedade, de casamento, com pessoas que não servem ao mesmo Deus. Isso vai trazer consequências terríveis sobre as nossas vidas sempre que nos associarmos com pessoas que não têm o mesmo espírito que nós, o Espírito Santo. Então eu quero que você tenha vitória. Eu quero que você conquiste. Eu quero que você vença espiritualmente, materialmente, sentimentalmente, em todas as áreas. Mas o que eu mais quero é que você termine bem. Eu não quero ver pessoas sendo abençoadas, mas por causa dessa bênção, deixando de estar aqui no nosso meio. Pois isso, em vez de ser uma maldição que se tornou bênção, é a bênção que virou maldição. Você não pode deixar isso acontecer. Peço que você curva a sua cabeça, peço que o Steven nos auxilie. Guarde essa folhinha, coloque no meio da sua Bíblia. Leve para a sua célula durante a semana. Eu quero que isso seja uma vacina espiritual contra as batalhas que você vai enfrentar. Que você tenha ali à sua disposição orientações para que você seja vitorioso, vença e termine bem. Não apenas vencer, mas terminar bem e testemunhar para todos. Olha, passei por isso, mas eu estou bem graças a Deus. Algumas pessoas estão passando batalhas aqui. Batalhas difíceis na família. Batalhas financeiras, pessoais. Dúvidas, dilemas. Mas a batalha não é sua, a batalha é de Deus. Ele quer que você reconheça isso. E assim como aquele rei colocou os cantores à frente do exército para demonstrar a fé, eu quero convidar você que está enfrentando uma batalha, uma luta, seja qual for a área, a vir até aqui à frente. Queremos orar por você. Pois essa vitória vem do nosso Deus. Eu vou ungir a sua vida. E você que ficou aí, eu peço que você interceda para as pessoas que estão aqui na frente. Não deixe a sua mente se distrair. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim como o Senhor veio ali no meio do povo de Judá. Vem, Espírito Santo, traz orientação a essas pessoas, traz libertação, traz cura, traz restauração. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que no momento onde elas forem ungidas, que o Teu Espírito Santo ganhe liberdade no coração delas, na mente delas, para orientá-las, trazer instrução, trazer sabedoria para esse momento de batalha, de dificuldade. Deus, em nome de Jesus, vem, Espírito Santo, consagra esse óleo ao Senhor. Deus, que todo o processo de fabricação dele seja consagrado a Ti. Deus, que tudo aquilo que foi coisa humana, Deus, seja desfeito em nome de Jesus. E que algo sobrenatural do Senhor, Pai, seja movido, Pai, nesse instante, enquanto, Deus, essa unção é liberada em cada filho do
Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, que eles tenham a presença do Teu Espírito Santo sobre eles, que eles possam receber, Deus, a Tua orientação, a Tua sabedoria, a Tua força. Deus, que o medo, que o desânimo não abata o coração deles, Pai, que eles possam, em nome de Jesus, Pai, ter a esperança que vem do Senhor, ter a fé no Senhor, Deus, ter aquilo que eles precisam para vencerem e serem vitoriosos, Deus, em nome de Jesus. Mas não apenas uma vitória, Deus, que vai trazer para eles, Deus, sucesso, vai resolver um problema, uma situação, mas uma vitória que glorifica o Teu nome, uma vitória, Deus, que vai trazer glórias a Ti. As pessoas vão reconhecer que Deus esteve com essa pessoa, Deus fez a diferença no coração e na vida dela, Deus, em nome de Jesus, e que elas possam conquistar aquilo que elas sonham, que elas almejam e terminem bem. Não deixa que nenhuma maldição, Pai, seja transformada, Deus, em algo contra eles, mas seja transformada em bênção, Deus, em nome de Jesus, Pai. Guarda, Deus, as suas vidas, protege, Deus, cada coração, que em nome de Jesus, Pai, algo novo aconteça sobre eles. Eles percebam qual é a estratégia do Senhor, quando, onde, como, o que eles devem fazer para que algo aconteça, Deus, em nome de Jesus. Dá eles a fé necessária, dá eles a disposição necessária, que eles possam louvar ao Senhor em meias lutas, em meias batalhas, que eles creiam que em nome de Jesus, Pai, algo maravilhoso vai acontecer nessa semana, está acontecendo agora, pois enquanto Te louvamos, enquanto Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus, algo maravilhoso acontece e é liberado no mundo espiritual. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, e toca, Pai, toca cada pessoa nesse instante, que eles sintam a Tua presença, o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, que eles, ao chegarem diante da sua situação, eles avistem uma solução, eles avistem o exército inimigo derrotado, e eles vejam uma grande oportunidade diante deles, assim como aquele povo viu um exército derrotado, mas ainda muitas coisas para serem conquistadas. Em nome de Jesus, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, liberta, traz o Teu toque em nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento, vamos terminar louvando e adorando ao Senhor em nome de Jesus. Creia, vá louvando e adorando essa semana, pois algo já aconteceu no mundo espiritual, algo já foi liberado em nome de Jesus. Peço que a igreja toda se levante. Pode deixar, irmãs, pode deixar. Pode deixar. Em nome de Jesus, coloque-se de pé. Vamos adorar e louvar ao Senhor em nome de Jesus.